Então vamos começar lendo o enunciado da questão e ver o que pede. Considere o dipolo elétrico ao lado. Determine E, ou seja, o campo, no ponto P, distante x do dipolo. A letra A. Ache uma expressão para E em termos de K, lembrando que K é uma constante e vale 9 vezes 10 na 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Q, A e X, ok? A letra B. Como se altera a expressão anterior no limite quando x for muito maior do que A? Bom, vamos dar então uma olhadinha no desenho que a questão traz. Então, a primeira coisa mais importante é entender o que é um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico é um par de cargas de mesmo valor e sinais contrários. E é o que a gente encontra aqui, certo? Nós temos uma carga Qzinho positiva e uma carga Qzinho negativa, ok? Aqui, então, está o ponto P, onde o Brown pede para vocês calcularem o campo elétrico. Então, esse aqui é o valor de x, e aqui nós temos o valor de A e A, ok? Vocês vão ver no desenho que não tem esse desenho, mas eu determinei que desenho é, então, a distância entre a carga e o ponto P, tá? Então, nós temos realmente um dipolo elétrico, certo? Cargas de mesmo valor em módulo, porém com com sinais contrários, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é o dipolo elétrico. Bom, gente, vocês devem lembrar da aula, ou não, né? Mas tudo bem. Qual era a fórmula do campo elétrico, né? Porque o Brown pede campo elétrico. Então, nós temos que a fórmula do campo elétrico é K vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Esse D é essa distância, ok? Que é a mesma distância aqui em cima, tá? Como nós temos no dipolo duas cargas, é importante saber que o campo elétrico resultante E é dado pela soma vetorial. Ou seja, o campo resultante E é igual ao campo gerado pela carguinha mais o campo gerado pela carguinha menos, certo? Então, a segunda coisa que vocês precisam saber é que E é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado mais K vezes Q dividido por D ao quadrado. Ou seja, o campo gerado pela carguinha positiva mais o campo gerado pela carguinha negativa. Só que, se vocês olharem no enunciado da questão, vocês vão ver que o Brown, ele pede para vocês falarem o campo usando as seguintes variáveis. K, que vocês já têm na fórmula do campo, certo? Qzinho, que vocês também têm na fórmula do campo, só que ele pede também para vocês usarem A e X. Para tudo. Não tem A e X nessa fórmula, certo? Você já tem o K, você já tem o Qzinho. Vocês não têm A e X e vocês têm D. E o Brown não quer D, ok? Então, a gente vai ter que achar um jeito de tirar esse Dzinho da fórmula. Bom, gente, para tirar esse Dzinho da fórmula, vocês vão usar o que vocês conhecem sobre relações entre triângulos, tá? Dentro de um triângulo.
Olhando essa imagem, vocês podem ver que o seno de θ é igual a A dividido por D, ok? Aqui vocês têm um ângulo que a questão traz. Seno de θ é o cateto oposto, ou seja, A, dividido pela hipotenusa, D, ok? Então essa é a primeira relação que vocês podem fazer usando o Dzinho. A segunda relação é sobre Pitágoras, ok? Nós temos um triângulo retângulo, certo? D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais X ao quadrado, ok? Então, D é igual a raiz de A ao quadrado mais X ao quadrado. Notem que aqui vocês substituíram D por A e por X, que é o que a questão pede, ok? Então, essa era a terceira coisa que vocês precisavam ter pensado. Bom, gente, uma coisa importante também de pensar é que em módulo, o campo gerado pela carga positiva e o campo gerado pela carga negativa são iguais em módulo, certo? Pois as cargas e suas distâncias ao ponto P são iguais, ok? Isso vai ser importante na hora de a gente calcular, então, o campo resultante. Bom, para calcular o campo elétrico resultante, nós temos que primeiro decompor os campos gerados pela carguinha positiva e pela carguinha negativa. Então, nós temos que decompor esse campo, ok? E daí eu trouxe para vocês, então, essa imagem. Nessa imagem. Deixa eu botar aqui direitinho. Tá. Gente, mesma imagem da mesmo desenho, tá? Então, vocês têm a carguinha positiva, a carguinha negativa, separadas aqui por uma distância A, ou seja, 2A, X, D, que é o que a gente não quer e a gente quer substituir, ok? Tá. Vocês sabem, ou deveriam pelo menos saber, a prova amanhã, vamos time, que essa carguinha positiva, ela vai gerar um campo, certo? Que aponta nesse sentido. Ok? Nesse sentido. Tá? E essa carguinha negativa, ela gera um campo que aponta nesse sentido. Se vocês têm dúvidas sobre o sentido de um campo gerado por carguinhas positivas e negativas, deem uma olhadinha ou nos slides ou uma videoaula, enfim. Bom, gente, pela regra do paralelogramo, nós temos então que o campo resultante, ER, aponta nessa direção e sentido. Certo? Regrinha do paralelogramo. Tá. Então, esse é o campo gerado pela carguinha positiva. Ok? E esse é o campo gerado pela carguinha negativa. Bom, galera, a gente tem que decompor, tá? Decompor esse Ezinho. No caso, eu decompus ele aqui em EY, ok? Em EY. E aqui vocês têm o EX, ok? A mesma coisa se aplica para o lado negativo. Vocês têm aqui um Y da carguinha negativa, esse aqui é da carguinha positiva, e aqui vocês têm, então, um EX da carguinha negativa, enquanto esse é o EX da carguinha positiva. Tá? Bom, aí, após, então, fazer a decomposição, que era o quarto passo que vocês deveriam seguir, vocês
vocês têm que fazer uma relação aqui de triângulos. Gente, se aqui o ângulo é θ, aqui o ângulo é θ, ok? Isso aqui é uma relação matemática. Então, vocês têm que o EX é igual ao campo E vezes o seno de θ, porque o seno de θ é EX sobre E, ok? Pausa o vídeo, façam isso aí no papel e vocês vão achar exatamente isso aqui. E o EY é E vezes o cosseno de θ, ok? Essa é a relação que vocês têm. Então, vocês pegaram o campo, fizeram uma decomposição dele em EY e X. Ok? Vocês poderiam ter escolhido outro sinal. Poderia ser, sei lá, E, R e E, B, sei lá. Não sei, vocês decidem, tá? O importante era chegar nessa relação. Para fazer o campo resultante, vocês têm que somar o EX da carguinha positiva com o EX da carguinha negativa, ou seja, esses dois, ok? E fazer a mesma coisa para o EY, ok? Somar o EY da carguinha positiva, com o EY da carguinha negativa. Só que notem que o EY da carguinha positiva, ele aponta no sentido oposto, ou seja, ele tem o mesmo valor em módulo do que o EY negativo, da carguinha negativa, perdão, só que eles apontam em sentidos diferentes. Então, gente, eles se anulam, tá? Então, ele não vai importar para nossa questão. Esqueçam esse EY. Eles se anulam, certo? Ok? Vamos ficar, então, só com esse EX. Bom, gente, olhando aqui embaixo agora. Como dito ali, em cima, aqui, o EX é igual a E vezes o seno de θ. Meu Deus, vocês sabem a fórmula de E, certo? Tá aqui, vocês sabem. Ok? Quanto que vale o seno de θ? Quanto que vale o seno de θ? Vocês concordam comigo que esse seno de θ é esse mesmo seno de θ, certo? Que a gente fez lá no passo 3. Tentando tirar esse D da fórmula. E seno de θ, ele vale, então, A sobre D. Então, olhando aqui embaixo. Campo K vezes Qzinho sobre D ao quadrado vezes o seno de θ, A sobre D, ok? Isso vai nos gerar K vezes Q vezes A sobre D ao cubo. Isso aqui, a gente pegou esse D ao cubo e a gente substituiu, então, por esse raiz de A ao quadrado mais X ao quadrado. Porque a gente não quer esse D na fórmula. Então, a gente vai achar K vezes Qzinho vezes A sobre A ao quadrado mais X ao quadrado elevado na 3 meios. Se tu não entendeu porque surgiu esse 3 meios, para o vídeo, faz aí as continhas matemáticas, tá? Gente, esse aqui é o EX de uma das carguinhas, certo? Mas nós temos duas carguinhas. Então, simplesmente, vocês colocam um 2zinho, vocês multiplicam o A vezes o Q. E vocês encontram, então, finalmente, a resposta final da letra A. Campo, então, é K vezes 2 vezes A vezes Qzinho sobre A ao quadrado mais X ao quadrado elevados a 3 meios. Tá? Esse era o quinto passo.
Bom, antes da gente ir para B, vamos recapitular rapidinho o que a gente fez, tá? Primeira coisa, a gente entendeu o que era um dipolo elétrico, tá? A gente relembrou a fórmula do dipolo. E como é um dipolo, ou seja, duas carguinhas, nós fizemos a relação para duas carguinhas, certo? Mas a questão não quer esse D. Então a gente olhou para esse triângulo e demos um jeitinho para tirar esse D. E a gente encontrou duas relações. A primeira é seno de θ igual a A sobre D e D igual a raiz do D ao quadrado mais x ao quadrado. A quarta coisa que a gente fez foi desenhar para onde aponta o campo da carga positiva e o campo da carga negativa, decompor esse campo em EX e em EY, para a gente entender, então, quanto que vale o campo resultante. A gente fez, então, a relação que EX é igual a E vezes o seno de θ e EY é igual a E vezes o cosseno de θ, perdão. E a gente percebeu que EY da carguinha positiva e o Y da carguinha negativa, eles se anulam. Então, a gente trabalhou apenas com EX. Se EX é igual a E vezes o seno de θ, a gente substituiu o E por K vezes Q sobre D ao quadrado e substituímos o seno de θ por A sobre D. Posteriormente, nós pegamos esse D, que continua na fórmula, a gente não quer esse D, e nós substituímos por essa relação que a gente tinha feito no passo 3. Chegando, então, à fórmula final. Não é tão difícil quanto parece. Talvez vocês tenham que ver o vídeo assim umas 5 vezes, mas vai dar certo, tá? Gente, a B. Vamos dar uma olhadinha na B? Eu já tô morrendo aqui. Bom, como se altera a expressão anterior quando x é muito maior do que A? Ou seja, x é muito maior do que A. Bom, gente, o que o Brown me falou, tá? Se x é muito maior do que A, a gente exclui o Azinho da parte de baixo da fração, que eu esqueci o nome, tá? Bom, então a gente fica que o campo ele vai ser aproximadamente K vezes 2 vezes A sobre Q sobre x ao quadrado elevado na 3 meios, que é a mesma coisa que x ao cubo, tá? Essa é a resposta final para quando x for muito maior do que A, ok? Agora vocês percebam uma coisa. 2 vezes A vezes Q, ou seja, a distância entre as duas cargas, ou seja, 2A, a distância entre duas cargas, vezes o Qzinho, é chamado de momentum do dipolo elétrico. Então, vocês vão ver que a B também traz essa resposta. O campo, quando x for muito maior que A, é igual a K vezes momentum sobre x ao cubo. É a mesma coisa, tá? É isso, beijão.